Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. O caso de hoje que eu vou contar aqui me deixou muito espantada, né? Porque eu fui conhecer ele só durante a pesquisa que eu fui fazer para contar. E eu vi como o ser humano pode ser tão ruim, tão cruel com o outro. Em toda pesquisa que eu faço para contar aqui no canal, eu fico sempre espantada com as histórias e com os crimes e como eles acontecem. E o caso de hoje é sobre os irmãos necrófilos de Friburgo. Como foi até o momento deles serem pegos, que durou 1 ano. Eles ficaram 1 ano foragidos. Tem um outro caso parecido com esse aqui no canal, que é da noiva cadáver. Aí vocês dão uma olhadinha aí no vídeo, no card, que eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada nessa história. Não esquece de curtir, no final comentar o que vocês acharam dessa história e se inscrever. E se você gosta desse tipo de caso e não é inscrito ainda, se inscreve. Então, vamos ao caso? Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira, filhos de um casal de lavradores, e tinham mais 2 irmãos, Jailton e Márcia, que era caçula. Eles nasceram e cresceram numa área rural da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eles eram de uma família bem humilde. Ninguém da casa sabia ler nem escrever, eles nunca estudaram, nunca foram para a escola. A família era bem pobre, eles trabalhavam ali nas fazendas que tinham ali perto. O pai do Ibrahim, né, e do Henrique, ele era uma pessoa vista como um homem muito solitário, ele não gostava de socializar, ele sempre ficava sozinho ali na dele e até quando ele ia trabalhar, né, na lavoura, ele preferia trabalhar sozinho. Quando ele chegava lá no trabalho e viam que tinham outras pessoas trabalhando, ele pegava as coisas dele e ia embora. Ele sempre foi muito solitário e gostava de ficar sozinho na maior parte do tempo. O pai deles, né, também era alcoólatra. Quando chegava em casa bêbado, ele era muito violento, tanto com a esposa quanto com os filhos. E o Ibrahim e o Henrique, quando percebiam que o pai estava chegando em casa bêbado, eles fugiam e iam para a mata. Eles ficavam escondidos na mata, às vezes até dormiam lá, para fugir das agressões do pai. Quando eles não fugiam por conta própria, o pai várias vezes expulsava eles de casa e era sempre na mata que eles se refugiavam. Então eles estavam bem acostumados ali de andar na mata, porque a Mata Atlântica ali é bem densa, assim, tipo, cerca várias casas, é muito grande. E os meninos, por ter esse costume de estar sempre lá, dormindo lá, eles acostumaram com o clima, acostumaram a dormir, a caçar, a conviver, a viver ali dentro, né, daquela mata sem se perder. Eles conheciam tudo. O Ibrahim, desde criança, era dito ali pelos vizinhos como uma criança muito ruim. Eles falavam que o Ibrahim aprontava muito ali na região. Nenhum dos vizinhos gostavam dele. Desde quando ele era criança, já diziam que ele era uma criança ruim. Então, sempre que acontecia alguma coisa estranha ali na cidade, alguma coisa ruim, já diziam que tinha sido o Ibrahim, porque ele era uma criança diferente, mais diferente pro lado ruim. Ele não era uma criança bem vista ali por ninguém da cidade. Em 1991, Eliana Macedo, de 21 anos, foi encontrada morta ali na mata, ali perto da cidade mesmo, de onde eles estavam morando. Ela foi encontrada morta, enforcada com um fio no pescoço e tinha sido abusada após a morte. Aí a população, quando aconteceu uma coisa dessas assim, eles já começam, né, a conversar um com o outro, meu Deus, porque era difícil acontecer algum tipo de crime assim ali por perto. Apenas 6 meses depois, o corpo de Norma Cláudia, de 11 anos, também foi encontrado, também na mata, morta do mesmo jeito que o primeiro, também com fio enrolado no pescoço. Ela tinha sido enforcada e também tinha sofrido abuso, né, sexual após a morte. Depois de morta, né, quem matou ela praticou necrofilia. Os vizinhos ali logo desconfiaram que tinha sido o Ibrahim, pela fama que ele tinha de ser uma pessoa ruim, e denunciaram ele para a polícia. Ibrahim foi para a delegacia e na delegacia ele confessou ter matado a Norma, a menina de 11 anos, mas o outro crime, o que tinha acontecido antes, ele não falou, ele não disse que foi ele não confessou esse crime. Ele confessou só o crime da morte da menina de 11 anos. Ibrahim, nessa época, estava com 16 anos. Ele foi levado para o Instituto Padre Severino, que é uma instituição, né, que acolhia esses menores de idade que cometiam crimes. E quando ele foi preso, né, a mãe dele chegou a dar uma entrevista para uma televisão falando que o Ibrahim realmente era uma pessoa muito ruim
e que ele costumava abusar dela e da irmã dela. Não só ele, como um dos irmãos dele, o Henrique, também abusava dela e da irmã. Inclusive, a irmã ficou até grávida desse Henrique, mas ela não levou a gravidez para frente, ela tirou o bebê, porque ela não ia conseguir, né, viver sabendo que estava grávida do irmão. Então, para ver, né, como eles eram pessoas bem ruins mesmo, eles faziam essas coisas com a própria mãe e com a própria irmã. Em 1994, o Ibrahim completou 18 anos, então ele pôde sair do instituto. Ele saiu de lá pior do que ele entrou, porque lá dentro ele sofreu vários abusos, sofria maus tratos. Então, quando ele saiu de lá do instituto, ele saiu uma pessoa muito pior. Ele voltou para Nova Friburgo, foi morar de novo na casa dos pais, depois de solto. E os vizinhos, quando souberam que ele tinha sido solto, já começaram a ficar com medo, porque eles tinham muito medo do Ibrahim, do que ele seria capaz de continuar fazendo, né? Então, os vizinhos já começaram a ficar com muito medo dele. Em 1995, somente após 6 meses de ter sido solto, o Ibrahim voltou a cometer os crimes. Só que dessa vez ele tinha a ajuda do irmão dele, o Henrique. O Ibrahim já estava com 19 anos e o Henrique tinha 21 anos. Então os dois se juntaram para começar a cometer novamente crimes ali na cidade. No dia 27 de fevereiro, era uma segunda-feira de carnaval, João Carlos e a esposa dele, Elisete, estavam numa cachoeira ali da região. Estavam sozinhos lá. O João Carlos estava tomando banho dentro da cachoeira, enquanto a Elisete foi cochilar um pouco ali na beira da cachoeira. E quando ela estava cochilando, ela percebeu um peso em cima dela. Aí quando ela abriu os olhos, era o Henrique e o Ibrahim que estavam ali. Eles deram uma pedrada na cabeça dela e ela começou a gritar. Quando ela começou a gritar, o marido dela escutou, saiu correndo, né, para poder ajudar ela. E nisso que ele foi correr para ajudar ela, os 2 irmãos atacaram o João Carlos a pedradas e mataram ele ali na cachoeira a pedradas, na frente da esposa. Ela estava viva ainda, né, e viu tudo acontecendo. Depois que eles fizeram isso com o João Carlos, depois de terem matado ele, eles ainda praticaram necrofilia com o corpo. Eles abusaram do corpo do João Carlos na frente da esposa. Depois que eles fizeram tudo isso, eles pegaram a Elisete, levaram ela até a mata, jogaram, né, mais pedras nela para ver se ela morria e ela se fingiu de morta. Depois que ela se fingiu de morta, eles também abusaram do corpo e o fato dela ter se fingido de morta ajudou ela, porque em um momento que os dois se distraíram, ela conseguiu fugir e se jogou de um barranco de 2 metros de altura e ela estava muito ferida, estava nua, mas conseguiu ajuda, né, e foi levada para o hospital. Lá no hospital, a Elisete deu a descrição para os policiais de quem tinha feito isso com ela. Então ela falou como eram os dois. E os policiais logo já desconfiaram que poderiam ser o Ibrahim e o Henrique, porque eles já tinham fama de fazer coisas erradas ali na cidade e a descrição batia muito com como era eles mesmo, né? Então a polícia já não tinha dúvidas que eram eles que estavam fazendo essas coisas e foram eles que tinham cometido esse crime. Quando a população da cidade soube o que tinha acontecido, eles ficaram revoltados e resolveram botar fogo na casa da família, dos pais do menino. Eles colocaram fogo na casa e os pais, né, do Ibrahim e do Henrique, por medo de serem lixados ou mortos ali pela população, resolveram ir embora da cidade, foram morar em uma outra cidade. Foi os pais e os irmãos do Henrique e do Ibrahim. Mas os dois irmãos não foram embora. Eles resolveram ficar morando de vez ali dentro da mata. Já que como eles conheciam bem, né, como era a mata e como sobreviver ali, então foi isso que eles fizeram. Eles ficaram morando ali na mata. No dia 1º de abril de 1995, o Ibrahim e o Henrique fizeram mais uma nova vítima. Só que dessa vez foi a própria tia deles. Eles mataram a tia Vera Lúcia Damasceno a facadas. E essa tia era conhecida por até ajudar eles, porque como eles estavam morando na mata e se escondendo, ela costumava deixar comida para eles ali na mata, para eles irem até um certo local, ela deixava comida, eles iam até lá, né, para pegar a comida, e ela estava sempre fazendo isso para ajudar eles. Mas acabou que ela foi mais uma vítima dos dois. Antes de eu continuar contando o restante da história, não esquece de se inscrever, gente, é muito importante pra gente a inscrição de vocês aqui no canal. Então, voltando,
entre um caso e outro, entre um assassinato e outro que eles cometiam, eles voltavam para a mata e se escondiam lá dentro, que era difícil acesso, né? Quase ninguém ali conhecia, não conseguia andar ali naquela mata direito, mas eles cometiam os crimes e voltavam a se esconder na mata. E eles sobreviviam assim, eles invadiam chácaras, né, para poder pegar alimento, para poder roubar a roupa da corda, eles roubavam todo tipo de alimento de plantações, tudo que eles viam para se alimentar. Eles também matavam animais e comiam os animais crus, porque eles não cozinhavam para não ter fumaça e chamar a atenção do local que eles estavam. Eles também andavam sobre rio e córregos para não deixar vestígio, né, nem pegadas, nem marcas de por onde eles estavam passando. E à noite eles dormiam em grutas. No dia 17 de maio foi encontrado o corpo de Odete de Carvalho. Ela tinha sido morta pelos irmãos com golpes de foice. E depois, né, deles terem matado, eles praticavam sempre a necrofilia. Eles matavam primeiro, sempre dessa maneira, e depois eles abusavam do corpo. E com ela foi a mesma coisa. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro resolveu então mandar o BOPE para lá, para a cidade, para Nova Friburgo, para poder ajudar os outros policiais que estavam lá já tentando achar eles durante muito tempo, não conseguiam. Então o BOPE foi lá como um reforço para poder ajudar na caçada desses dois irmãos. Porque durante a demora para achar os irmãos, os próprios moradores da cidade, os agricultores dali da região, resolveram se armar. Começaram a andar com espingardas, porque eles tinham medo, né? Então eles resolveram por eles mesmos que eles também iam ajudar a encontrar os dois irmãos. Então eles estavam sempre armados de espingarda. A rotina ali da cidade mudou totalmente. Todo mundo estava em pânico, as mulheres não saíam mais à noite nas ruas sozinhas, as crianças pararam de estudar, não iam mais para o colégio. Algumas pessoas abandonaram suas casas e foram para casas de parentes em outros locais ou então outras cidades. Quando eles saíam, né, porque precisava sair por algum motivo, eles saíam em grupos e sempre alguém estava armado ou com uma arma ou com um facão. Eles estavam com muito medo, a cidade estava em pânico. E com medo, né, de que alguma coisa acontecesse com eles. Chegou a ter gente que dormia em frente à delegacia de polícia porque achava mais seguro dormir lá do que na sua própria casa. Os moradores, né, devido a esse pânico que eles estavam dos irmãos, chegavam a dizer que viam o Ibrahim em vários lugares ao mesmo tempo, porque diziam que ele tinha esse poder de sumir e de aparecer em outro lugar, que era por isso que a polícia não estava achando eles, porque eles tinham o poder de desaparecer e aparecer em outro lugar. Então a população começou a acreditar nisso e muitos disseram que viam o Ibrahim em vários lugares ao mesmo tempo. A demora para encontrar os meninos, os irmãos, né, se deu também porque o BOPE não tinha treinamento para mata. O treinamento do BOPE era para enfrentamento com bandidos em favela. Eles não tinham experiências de procurar bandidos em mata. Então o BOPE resolveu formar grupos e se unir com alguns mateiros ali da cidade que já conheciam a região. Então sempre tinha algum mateiro ali acompanhando esses grupos para poder ajudar eles a andar ali na mata, já que ali era muito difícil de andar, né, de conhecer e de saber como é que poderia, né, achar eles ali dentro, porque diz que a mata era muito fechada. No dia 27 de julho de 1995, mais uma vítima foi encontrada. Dessa vez foi uma senhora de 67 anos, chamada Íria Ornelas. Ela foi encontrada morta na cozinha da própria casa e ela tinha sido enforcada com a sua própria saia. E os peritos também concluíram que houve necrofilia com o corpo. O BOPE mapeou ali as trilhas da mata, mapeou ali mais ou menos a região, conversou com alguns parentes do Ibrahim e do Henrique e também conversou com a psicóloga para traçar o perfil dos meninos, para poder ter uma ideia de qual seria a atitude deles, o próximo passo, para ver se ajudava eles de alguma forma. Essa história lembra muito, né, até a história que aconteceu há pouco tempo, o caso do Lázaro, que foi bem parecido, que também ficou sumido na mata por muito tempo, fez várias vítimas. Esse caso dos irmãos lembra muito do caso do Lázaro, que eu também posso contar aqui no canal, caso vocês queiram. Se vocês não conhecem os detalhes, eu posso trazer aqui no canal para vocês. Tinham agentes do BOPE camuflado dentro da mata, tinham cães farejadores, os mateiros estavam ajudando também ali na busca e tinham policiais
sem uniforme, né? Com roupas à paisana, e também eles não estavam usando os veículos da polícia, eles estavam usando veículos de civis, porque eles achavam que dessa forma seria mais fácil, né, de se misturar ali no meio dos agricultores e conseguir achar os dois irmãos. Em setembro de 1995, Maria Cristina Mello, de 18 anos, quase foi uma nova vítima dos irmãos. Ela estava em casa com a mãe e com a irmã quando ela viu o Ibrahim tentando invadir a casa dela, né, tentando abrir a porta da casa dela. Ela pegou uma arma do pai que tinha em casa e atirou contra a porta, e os irmãos se assustaram e fugiram. Ela disse que se ela não tivesse essa arma dentro de casa, provavelmente ela, a mãe e a irmã teriam sido mais vítimas dos irmãos. O prefeito de Nova Friburgo, então, resolveu oferecer R$5.000 de recompensa. 5.000 naquela época, né, era um valor alto. Ele ofereceu R$5.000 de recompensa para quem conseguisse dizer ou dar uma pista, né, de onde os irmãos estavam escondidos. Mas ele disse que essa recompensa acabou atrapalhando porque ele começou a receber muitos trotes lá na delegacia, então estava mais atrapalhando do que ajudando, na verdade. O último assassinato aconteceu no dia 18 de novembro de 1995. Para mim, esse foi o pior de todos. Se é que pode ter um pior, mas vocês vão entender, para mim esse foi o pior, porque por volta do meio-dia, Maria Docileia estava em casa com seu filho de 9 anos. O marido dela tinha ido trabalhar, então os dois estavam em casa sozinhos, quando o Ibrahim e o Henrique invadiram a casa dela. Eles foram para cima dela, dando golpe de foice. Quando o filho dela de 9 anos viu isso tudo acontecendo, ele correu para poder ajudar a mãe. E nesse momento também os dois mataram o menino a pauladas. E depois, né, de terem matado o menino, eles arrastaram o corpo da Maria para a mata. E lá eles também praticaram necrofilia. Mas o pior é que a Maria estava grávida de 7 meses. E os golpes de foice que eles deram nela foram tão brutos, tão brutais assim, que o bebê que estava na barriga dela chegou a ficar exposto. No dia 24 de novembro, os irmãos Ibrahim e Henrique invadiram uma chácara que pertencia a Vera Lúcia, de 35 anos, e lá eles se alimentaram. A chácara estava vazia, né, no caso, então eles usaram a casa só mesmo para se alimentar. Então eles comeram de tudo que eles viam ali na casa, eles comeram. Ela disse que eles comeram ovos, farinha, tudo que tinha eles comeram para se alimentar. Eles já deviam estar muito tempo sem se alimentar, né, nessa fuga. E nesse momento foi o momento que o BOPE quase conseguiu prender eles. Só que no momento que o BOPE chegou perto, né, do local que eles estavam, eles derrubaram uma casa de marimbondo ali da floresta, ali da mata que eles estavam, em cima do pessoal do BOPE. E 60 homens do BOPE tiveram que ir para o hospital, porque foram atacados, né, por marimbondos, e eles conseguiram fugir. No dia 16 de novembro de 1995, a caçada chegou ao fim. Um agricultor que estava ali numa fazenda, chamado César Augusto, de 41 anos, avistou o Ibrahim andando ali em uma das fazendas e chamou a polícia. A polícia chegou, cercou o Ibrahim, fez um cerco, né? E ele ainda tentou atacar os policiais com o facão que ele usava. Só que um policial deu 5 tiros nele. Ele ainda conseguiu fugir para a mata e foi encontrado morto 2 horas depois. Os policiais falaram que o comportamento do Ibrahim era um comportamento animalesco, que ele parecia um animal selvagem fugindo na mata, que ele corria sob os membros superiores e inferiores, como se fosse um animal selvagem mesmo fugindo. Quando o pessoal ali da cidade, né, a população ficou sabendo que o Ibrahim tinha sido morto, eles tentaram invadir o IML, porque eles queriam ter certeza que era realmente ele que tinha morrido. Eles queriam ver o corpo, porque como eles tinham muito medo do Ibrahim, eles tinham medo de que tivessem pego a pessoa errada, ou que não fosse verdade da polícia que o Ibrahim estava morto. Então eles queriam ver com os próprios olhos que era realmente o corpo do Ibrahim. Então a população tentou invadir o IML, e para acabar com essa confusão, eles tiveram que transferir o corpo do Ibrahim para um IML de uma outra cidade. E depois o Ibrahim foi enterrado como indigente. O fato dele ter sido enterrado como indigente foi para que ninguém também fosse lá e mexesse no corpo, né, no cemitério. Então ele foi enterrado como indigente por esse motivo.
Enquanto isso, o Henrique ainda estava foragido, mas no dia 16 de junho de 1996, ele resolveu se entregar para a polícia porque ele estava com muito medo de ser linchado ou morto, né? Então ele, por conta própria, ali resolveu se entregar para a polícia e alegou inocência. Ele disse que ele não cometeu nenhum desses crimes e que ele só acompanhava o irmão. E quem cometia os crimes era o Ibrahim, o irmão dele, e que ele não fazia nada. Durante o julgamento dele, ele continuou reafirmando de que ele não cometia os crimes, de que ele era inocente, que o irmão dele que matava e que o irmão dele que praticava necrofilia e que ele não fazia nada, só ficava acompanhando o irmão. Mas aquela vítima sobrevivente dele, a Elisete, aquela que sobreviveu lá da cachoeira, foi e prestou o depoimento dela dizendo que era mentira do Henrique, que ela viu que ele ajudava o irmão sim a cometer os crimes, que quando eles mataram o marido dela, né, a pedradas, o Henrique ajudou a matar e também participou ali da necrofilia. Então, né, com o depoimento dela, complicou ali a situação do Henrique. Apesar de, né, quando o Ibrahim morreu e o Henrique ficou foragido, os crimes não aconteceram mais. Eles acham que realmente o cabeça ali da história era o Ibrahim, mas o Henrique participava. O Ibrahim, né, planejava os crimes, mas o Henrique não deixou de participar de nenhum. Inclusive, a Elisete falou que enquanto o Ibrahim estava praticando a necrofilia, o Henrique ficava muito feliz, sorrindo e pulando, comemorando. Então, ele também participou sim e também praticou o crime, né? Todos os crimes junto com o irmão. E nos anos 2000, ele foi condenado a 34 anos de prisão. O Henrique ficou preso durante um tempo, mas não chegou a ficar preso, né, aos 34 anos. Ele foi solto antes e depois de ter sido solto, ele voltou a cometer crimes porque ele se envolveu com traficantes. E, inclusive, uma vez ele tentou entrar com drogas dentro da prisão, mas foi pego e foi preso novamente e foi condenado a mais 7 anos por isso. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Esse caso horrível, né? Que a gente não imagina nem que aconteça em filmes. Quando a gente vê uma história dessa acontecendo no cinema, a gente acha às vezes até que é um exagero, mas não imagina que na vida real possam existir histórias desse tipo, né? Coisas que parece que não existe né, na nossa vida, que é surreal, de tão difícil pra gente conseguir acreditar que existem pessoas que podem cometer crimes como o Ibrahim cometeu e como o Henrique cometeu. Essa história deles se tornou até realmente um filme depois, né? Mas é difícil a gente acreditar, né, que existem pessoas tão ruins como eles dois, assim como teve o Lázaro também há pouco tempo, como eu já tinha falado. E, infelizmente, a gente sabe que isso ainda vai acontecer de novo, né? Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Mas foi um caso bem triste. Me diz aí o que vocês acharam dessa história. Se vocês já conheciam ou conhecem alguma outra parecida com essa, que eu vou pesquisar e trazer aqui pra vocês. Não esquece de acompanhar os outros vídeos que a gente já tem aqui no canal. Eu vou deixar a playlist aí pra vocês darem uma olhada nos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque ajuda muito a gente. Curte, deixe seu comentário e até a próxima história, até o próximo caso, até o próximo vídeo.